sun goes down, down around my ankles, oh my, my. There's a sliver of light shaking through the night, through my window. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre yoga, né? Na verdade a gente vai praticar um pouquinho, uma sequência bem simples, né? Que a Ju vai fazer pra gente. Eu tô aprendendo ainda, né, gente? Mas a Rai é uma grande professora, instrutora, de aluno. A gente se ajuda. Sim. E a gente vai... É super simples, né? Pra que a gente possa introduzir um pouquinho de yoga pra vocês. Inclusive rápida, né? Pra que você possa fazer sempre que possível, né? Uns 10 minutinhos, você já pode fazer essa sequência, uma bem tradicional, que é o Surya Namaskar, né, a saudação ao sol. Ela é bem energizante, né, ideal que seja feito de manhã, né, para começar muito bem o dia, com boas energias. Também é uma ótima maneira de você renovar as energias, né, porque existe muita energia estagnada, né, e isso nada de misticismo, é simplesmente algo científico, né, essa questão das energias mesmo, que ficam estagnadas. E essa sequência, né, Surya Namaskar, ela estimula bastante também as glândulas adrenais e o timo do coração, que o timo é essa glândula que a gente tem bem aqui no meio do peito, né, entre esses dois ossinhos. E essa glândula é muito influenciada pelas nossas emoções, né, inclusive ela aumenta e diminui de tamanho quando a gente está triste, ou feliz, né, diminui quando a gente está triste, aumenta quando a gente está feliz. E é uma ótima forma de estimular essas glândulas, né? E timo significa energia vital, né? Então está muito em grego, né? E está muito relacionado então a essa questão do nosso sistema imunológico, né? E da nossa energia vital, nossa vitalidade. Então é uma ótima forma de trazer essa vitalidade para o seu dia. E também um pouquinho de pranayama, que é sempre bom, um aquietamento, né? Um exercício respiratório para que a gente possa começar a prática ainda mais centrado e presente e consciente. Então a gente vai começar. Então a gente começa cruzando as pernas, afastando os glúteos de forma que os isquios entrem em contato com o solo. Relaxa as mãos sobre os joelhos. Já fecha os olhos. Deixa que os seus ombros girem para cima, para trás e para baixo. E traz sempre as escápulas atrás, bem unidas, né, as asinhas que a gente tem. Tenta perceber o afastamento de ombros e orelhas, peito bem aberto, queixo paralelo ao chão e o topo da cabeça projetando lá para o teto. Né? Sente o alongamento axial, sempre como se tivesse um fiozinho te puxando lá no alto. A gente vai fazer hoje a respiração Nadishodhana e é a respiração das narinas alternadas. Então, na mão esquerda, a gente vai unir polegar e indicador, tá? E vai relaxar. Na mão direita, a gente vai trazer indicador e dedo médio para dentro da palma da mão. Muito bem. Aí, o polegar, a gente vai usar para obstruir a narina direita. E o anelar para obstruir a narina esquerda. Quando obstruir a narina direita com o polegar, a gente inspira, tampa com o anelar a narina esquerda e solta pela direita. Inspira pela direita, obstruiu com o polegar e soltou pela esquerda. Inspira pela esquerda, obstrui e solta pela direita. Vai mantendo a respiração das narinas alternadas. Não deixa que o movimento e o gesto se tornem mecânicos, procura estar bem consciente durante todo o processo, né? Procura inspirar bem profundo, expandindo caixa torácica e costelas, né? Não só região do baixo ventre. E na exalação, procura exalar bem longo. Né? Essa respiração ela equilibra o sistema nervoso autônomo, né? Uma vez que cada uma das narinas, a narina esquerda e a narina direita, né, correspondem a um dos nossos principais canais de energia e também aos hemisférios, né, dos cerebrais,
simpático e parasimpático. Então, respirando de forma alternada é uma forma de você equilibrar o seu sistema nervoso autônomo. Lembra de trocar de narinas, né, somente quando os pulmões estiverem cheios, né? Isso é uma boa técnica para que a gente não se perca muito. E por mais que num primeiro momento você não consiga fazer os mudras, né, o mudra correto, sem problema algum, só faça a respiração alternada. E a gente vai começar o nosso Surya Namaskar. E a gente vai passar para 4 apoios, então coloca as mãos na frente, cruza as pernas lá para trás. Percebe os punhos alinhados com os ombros, o joelho alinhado com o quadril. Vai estender os braços lá na frente. O glúteo ainda permanece elevado. Solta a testa. Ou o queixo no solo. Afasta o ombro de orelhas, vira as escápulas. Suga bem o abdômen lá para dentro. Essa retenção do abdômen é o Dhyana Bandha e a gente trabalha bastante. Pode elevar um pouquinho o quadril e vai projetando, né, o peito em direção ao solo, o abdômen em direção à coxa. Né? Essa postura já é educativa para a próxima postura que a gente vai trabalhar bastante, que é o Adho Mukha Svanasana, né? O cachorro olhando para baixo. Tentando levar sempre a consciência para a região abdominal e sugar bem o abdômen lá para dentro. Né? A gente trabalha uma sucção mesmo do abdômen, né? Tentando manter esse Uddiyana Bandha, que é um dos bandhas da prática ativa. Olhar o tronco, tentando deixar as mãos onde elas estão. Vai colocar a pontinha dos dedos lá no chão. Vai inspirar grande e na exalação vai passar para o Adho Mukha Svanasana. Cachorro olhando para baixo. Procurar afastar bem o ombro de orelhas, unir as escápulas. E vai soltando, sempre explorando a rotação do seu quadril. Né? O abdômen vai em direção à coxa e o peito vai em direção ao solo. Se precisar observar um pouquinho, né, para se encaixar na postura, pode elevar os calcanhares, flexionar os joelhos e perceber que essa é a ação correta. O peito projetando lá para baixo e os isquios e o cóccix apontando lá para o alto. Então, você sente essas almofadinhas do quadril querendo ir lá para cima, para você sentir um pouquinho. E aí volta lá com os calcanhares em direção ao solo, né? Não quer dizer que eles precisem encostar no solo, isso é só para que você vá se ajeitando um pouquinho na postura. Né? Lembra de não deixar o peso do seu corpo para os punhos, né? Para não sobrecarregar os punhos, o peso do corpo está lá para trás. E vai trabalhando, né? Aquela rotação de quadril, afastando o ombro de orelhas, relaxa o pescoço, suga bem o abdômen. E esse é o cachorro olhando para baixo. Né? Daí vai caminhando com as mãozinhas lá para trás, até que você não dependa mais delas. Solta um pouquinho a cabeça, segura os cotovelos, libera o pescoço. Né? Você vai estendendo as pernas um pouquinho, vai deixando que o peso do seu corpo, né? O peso da sua cabeça, vai fazendo uma tração natural nas suas vértebras, né? Descomprimindo toda a tensão de todas as vértebras também, né? Todo o peso que a coluna carrega. Suga bem o abdômen lá para dentro e vai deixando que o peso do teu corpo esteja muito mais lá na pontinha dos dedos que lá nos calcanhares. E vai se entregando, né? Tanto para o peso do corpo quanto para a própria força da gravidade. Fica um pouquinho lá, daí soltou as mãos, ativou o abdômen e vértebra a vértebra foi subindo. Inspirando. Vai caminhando até o começo do tapetinho, para que a gente comece a sequência de Surya Namaskar. Lembra sempre de observar a sua base, então a gente começa sempre abrindo os dedinhos, né, enraizando um por um dos metatarsos no solo e procura distribuir bem o peso do seu corpo, o peso do seu corpo no solo. Procura sentir bem cada uma dessas. Existem 3 pontos principais, né, aquele dos calcanhares, aquele dos dedos mínimos e aquele próximo aos dedores maiores, né, os dedos maiores do pé. Então sente bem essa base, né, a partir dessa base que você vai trabalhar o seu autocrescimento. Daqui você vai encontrar o Uddiyana Bandha, que é a contração do baixo ventre, né? Então você vai contrair um pouquinho e tentar manter a ativação
do baixo ventre durante toda a prática. Então leva a consciência para o baixo ventre, recolhe um pouquinho, ativando, né, essa região. A gente também trabalha com o recolhimento do assoalho pélvico, que é aquela regiãozinha, né, que a gente tem entre os órgãos genitais, os esfíncteres. Então procura recolher essa região, né, trazendo uma ativação. E quando você aciona esses dois bandas, a gente traz aquela leve, dá uma diferença, né? Fica assim, exato. Não é nem muita antiversão, né? Nem muita retroversão, é simplesmente uma postura neutra. Os ombros giram para cima, para trás e para baixo, sente as escápulas unidas, né? Mas também ativa os romboides para que você não fique tenso, né? Você está com o peito aberto, mas está suave. Afasta o ombro de orelha, sempre mantém esse afastamento, queixo paralelo ao chão, alongamento axial. A respiração, a gente faz a respiração Ujjayi, que é aquela respiração que a gente respira pelas narinas, mas a gente contrai um pouquinho a glote, fazendo esse leve ressoar, né? Respiração do oceano. É uma forma da gente aquietar as flutuações mentais e trazer um pouquinho mais ainda a integração de corpo, mente e respiração, né? Que é um dos propósitos do yoga. E a partir dessa respiração, a gente vai fluir com o movimento e vai começar o nosso Surya Namaskar. Então, inspira grande, exala todo o ar. E daí, inspirando, desce os braços na lateral do corpo, até unir a palma das mãos lá no alto. E cresce bastante. Exalando, soltou o tronco à frente, mergulha como um companheiro. Mergulha o tronco à frente. Se as suas mãos não encostam no solo, pode flexionar um pouquinho os joelhos para relaxar a cabeça em Uttanasana. Se elas encostam no solo, traz os polegares próximos aos dedos mínimos, do ladinho dos dedos mínimos, solta a cabeça. Inspirando, alonga, traciona a coluna à frente. Exalando, pé direito atrás, depois o pé esquerdo. Ativa o corpo na prancha, alinha os seus punhos com os ombros, ativa bem o abdômen e aqui você vai ter duas opções, né? Se você ainda não tiver muita força no abdômen, na região abdominal, vai colocar joelhos no solo para que você não sobrecarregue a lombar para descer, né? E vai flexionando cotovelos, queixo indo para as mãos, inspirou, estendeu, Urdhva Mukha, afasta a ombro de orelha, as unhas escápulas. Estende um pouquinho os braços, peito para o chão. Se precisar, a variação é o Bhujangasana, né, que é um pouquinho mais lá para baixo. Quem não tem toda essa flexibilidade, né? E exalando, vai lá para o Adho Mukha Svanasana, que é o cachorro olhando para baixo. Inspira, expira. Nessa postura, procura sugar e trabalha bem o Dhyana Bandha, aquela sucção do abdômen lá para dentro. E vai trabalhando aquela questão, sempre na rotação do quadril, explorando o peito em direção ao solo e abdômen em direção à coxa. Se precisar, vai soltando um pouquinho, elevando o calcanhar, estendendo o outro, e com a sua respiração vai se conectando. Geralmente a gente fica de 3 a 5 respirações em Ujjayi, aquela respiraçãozinha do oceano, e dali a gente volta para o Adho Mukha, vai caminhando à frente. No segundo momento a gente vai aprender a saltar, mas por enquanto é bom caminhar. Vai alongar, tracionar, olhar à frente. Exalar, vai soltar em Uttanasana mais uma vez, postura de alongamento intenso. Ativou bem o abdômen e inspirando, crescer os braços na lateral do corpo, até o palma das mãos ao alto. E conectou. Mente, coração, no momento presente, respiração, soltou, no Uttanasana. Tadasana. Expirou. A gente vai fazer mais um Surya Namaskar, agora um pouquinho mais fluido, né? Tentando trazer fluidez e harmonia para os nossos movimentos e lembrar sempre de deixar que a respiração guie, né? Ela que é o fio condutor da sua prática. Então, inspirando, a gente cresceu os braços, exalando, soltou a frente, mergulhou em Uttanasana. Tá estaradinho nos joelhos, respira um pouquinho lá. Inspirando, abriu o peito.
exalando o pé esquerdo para trás, depois o pé direito, alinhou na prancha, ativou bem o abdômen e com os 100 joelhos, desceu para o chão, inspirou, abriu o peito para o chão, estendeu os braços e exalou, Adho Mukha Svanasana. Inspira lá, vai fazendo todos aqueles ajustes, né? Um olhar interno que está passeando pelo seu corpo, conferindo aí cada uma das partes, o abdômen bem sujado para dentro, as axilas elas giram um pouquinho para fora e os antebraços para dentro. Existe um movimento espiralado, né, acontecendo nessa postura. E você vai fazendo do seu corpo um laboratório, vai percebendo, vai respirando e vai se acomodando. Lembra sempre do peso do corpo, não está sobrecarregando os punhos, o peso do corpo está lá para trás. E vai se ajeitando, que com o tempo, com a sua respiração, você vai se encaixando um pouquinho mais e trazendo essa grande espreguiçada, né, que é a do cachorro olhando para baixo. Né, uma forma de alongar bastante todo o corpo, né, inclusive o latíssimo do dorso, um músculo que está bem, aqui um grande músculo que a gente tem isquios tibiais e toda a parte posterior do corpo. E daí vai caminhando em frente, inspira, traciona a coluna longa e cresce, abre o peito, olha lá na frente, exalando a testa na direção dos joelhos, ativa bem o abdômen, inspirando, crescendo ao alto, ele palma as mãos, e recolhendo. Vamos navegar no peito, integra essa energia, toda a energia que você trabalhou, toda a energia que você renovou, deixando que tudo que estava estagnado tenha saído. Integra só aquilo, essa nova energia fluida, leve e harmônica. Relaxa as mãos. Bom, a gente finalizou a nossa prática bem rapidinha, né, para que vocês possam encaixar aí na correria do dia, né, basta uns minutinhos de manhã ou quando você puder. De manhã é sempre ideal para que você comece bem o dia, né, Dá bastante energia, parece que você coloca toda essa energia para fluir no seu corpo, a gente se estica, a gente alonga, então é uma delícia. Eu confesso que como aluna, no começo, o cachorro baixo, aquela posição que vocês viram, aquela postura fazendo bastante, era desafiadora, até que eu aprendi a fortalecer bem a coxa, trava o músculo da coxa que alivia o punho. Então, uma diquinha que eu dou para vocês. O corpo foi feito para o movimento e isso é muito importante para o seu bem-estar físico e mental. Com certeza. E aí começa também com as meditações do Zen, da Ju, do aplicativo muito bom também. E que a Raíssa tá lá, com várias meditações guiadas com essa voz linda dela, essa capacidade de transferir pra gente um pouco de conhecimento, de bem-estar e de leveza, que eu sinto muito isso na sua voz. E foi um prazer estar aqui, quero voltar mais vezes, parabéns pelo canal. Muito sucesso, gratidão! Namastê!